Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer o exercício de resistência dos materiais do livro Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, 20ª edição revisada, do autor Sarkis Melkonian. Espero que gostem. Hoje a gente vai fazer um exercício para determinar as coordenadas do centro de gravidade dessa figura aqui abaixo. Tá? Esse é um exercício muito aplicado na cadeira de resistência dos materiais, tá? Tanto para curso técnico quanto nas cadeiras de engenharia. Tá? É um exercício bem básico, somente para uma introdução, para a gente poder aplicar em outros exercícios. Tá? Vamos lá então. O primeiro passo que a gente precisa fazer é analisar a figura em si. Vamos analisar ela, tá? É uma figura em formato de L, tá? Ela está localizada no plano x, y, tá? As medidas estão em milímetro, tá? E nesse exercício ela já está dividida em item 1 e item 2, tá? Mas em outros exercícios a gente não vai ter essa demonstração aqui de como ele já está dividido, tá? Em peça 1 e peça 2. Nesse exemplo já está indicado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tracejar aqui, ó. Vamos dividir a peça, tá? Nós temos o item 1 e nós temos o item 2, tá? O item 1 é um retângulo com base de 10 milímetros e a altura, se a gente partir do eixo X subindo, tá? Descontando 80 menos 10, a gente sabe que daqui até o topo da figura nós temos 70 milímetros, ok? E na figura 2 a gente tem em X 60 milímetros e na altura 60, desculpa, na altura 10 milímetros. Base 60 e altura 10, tá? Então, como a peça já está dividida, a gente já consegue começar a coletar os dados dela, tá? De centro de cada área. Isso mesmo, centro de cada área, tá? Então vamos lá, vamos iniciar nossas contas. Eu vou copiar aqui. O primeiro passo seria dividir, dividir a figura em duas partes. Nesse caso, tá, gente? Somente nesse caso que a gente está dividindo em duas partes. Pode ser que a gente precise dividir mais partes aqui se a peça fosse com um formato diferente, tá? Então aqui a gente tem a parte 1 e a parte 2, tá? Então agora a gente vai iniciar os nossos cálculos, tá? O que a gente tem que fazer? Primeiro a gente vai calcular essa área 1, tá? A área do item 1 aqui, tá? Então vamos lá. A área 1, tá? O que é a área 1? Olhando somente nessa figura aqui, tá? Somente nesse item 1, tá? Vamos ver. A base é 10, ok? 10 milímetros, tá? Vezes a altura, essa altura aqui, ó, tá? O desenho mostra somente a altura total de 80, tá? Mas se a gente descontar 10 aqui, ó, esses 10 aqui, ó, a gente sabe que daqui até aqui temos 70 milímetros, tá? Então a gente precisa fazer essa multiplicação aqui. 10 vezes 70, 700 milímetros quadrado, tá? Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa achar o nosso x1. O que é o nosso x1, tá? Como a nossa origem está aqui, ó, o desenho, o canto da figura inteira está bem na origem zero aqui do nosso plano x e y, o que a gente vai fazer? A gente precisa achar esse centro aqui, ó, da figura 1. Como a gente está tratando da figura 1, é o centro da figura 1 primeiro aqui, ó, do item 1, desculpa, tá? Vamos ver. Deslocando aqui de zero até chegar a esse centro, a gente sabe que a metade aqui, ó, de 10 é 5,
tá? Então quer dizer que partindo daqui para a gente encontrar esse centro dessa figura aqui, ó, tá? A gente sabe que é 5, então a gente tem 5 milímetros, tá? Agora a gente precisa encontrar o y dessa figura, tá? O y1, tá? O que é o y1? É a distância da origem até o centro da figura, tá? A gente sabe, a gente sabe que altura, a altura desse retângulo aqui é 70 milímetros, tá? Metade de 70 milímetros é 35 milímetros. Então quer dizer que a gente tem daqui do centro até aqui nós temos 35 milímetros, tá? Mas é como a nossa distância é até a origem. Então daqui do centro dela até aqui a gente tem 35 mais 10, 45, tá? Então a gente tem 45 milímetros, tá? Bom, o item 1 acabamos de definir já. Agora a gente precisa tratar o item 2, tá? Então vamos lá. O item 2, agora a gente vai tratar ele. Então vamos lá. Área A2, tá? O que é a nossa área 2? A nossa área 2 é a distância daqui, tá? Da extremidade dele, dessa extremidade aqui na origem, até a extremidade final dele aqui, tá? Que é ó, a nossa base, 60 milímetros, tá? A gente tem 60 milímetros. Vezes a altura desse retângulo aqui, tá? Porque a gente está tratando do item 2, então é a altura dele, 10 milímetros. Tá? Então a gente tem 60 vezes 10 igual a 600 milímetros quadrados, tá? Bom, agora a gente precisa encontrar o nosso x2, tá? Vamos ver. O que é o nosso x2? É o mesmo princípio que a gente utilizou no item 1. Vamos ter que achar o centro desse retângulo aqui, porque a gente está tratando do item 2. Aonde que a gente sabe que o centro é a 60 dividido por 2. Então quer dizer que para a gente chegar no centro desse retângulo aqui, ó, a gente tem que andar metade desse valor aqui de 60, então 30. A gente sabe que se a gente chegar daqui até o centro do retângulo, nós temos 30 milímetros. 30 milímetros. Tá. Agora a gente precisa encontrar o nosso y2, tá? Vamos encontrar ele. O nosso y2, a gente sabe que a nossa altura do nosso retângulo é 10, então o centro do retângulo é 5. 5 milímetros, tá? Então a gente acabou de encontrar as propriedades que a gente precisa para finalizar o cálculo, tá? Bom, agora a gente vai partir para a parte da fórmula, tá? A gente tem essa fórmula aqui, ó, tá? Para a gente poder encontrar o nosso xg e o nosso yg, tá? O nosso xg aqui e o nosso yg aqui. O que é o nosso xg? O nosso xg, a gente encontrou o centro e as propriedades de cada geometria, porque a gente dividiu em duas partes, tá? Com essas informações aqui tiradas através dessas duas equações, a gente vai conseguir encontrar o centro de gravidade desse perfil inteiro, tá? Não só de cada área, do perfil inteiro, tá? Então a gente vai dar início agora aos nossos cálculos. O que é o nosso? Vamos iniciar pelo nosso xg. O que é o nosso xg? É a multiplicação da nossa área 1, tá? Nossa área 1 aqui a gente já encontrou, que é 700 milímetros, vezes o nosso x1, já encontramos, tá? Mais a nossa área 2, tá? Vezes o nosso x2, tá?
dividido pela o somatório ali da nossa área 1, nossa área 1 aqui, que está aqui 700 milímetros também, mais a nossa área 2, que é 600 milímetros, tá? Bom, gente, se a gente tivesse uma figura com um formato diferente e tivesse que dividir em mais partes aqui, a gente teria que fazer o mesmo processo, entendeu? É só ir somando a área dela vezes o x dela. E depois na parte do y também a mesma coisa, a área dela vezes o y dela. Mas a gente agora vai iniciar pelo nosso xg, tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo nosso xg então. Vamos começar a nossa conta, vamos lá. O que é o xg? O xg é igual. O que é a nossa área 1? A nossa área 1 aqui, ó, é 700 milímetros quadrados, tá? Área 1, 700 milímetros quadrados. E o nosso x1 é 5, então vai ser 700 vezes 5, tá? Vamos lá. 700 vezes 5, tá? Mais, aí vamos olhar lá, ó, na conta aqui é mais, ó, tá? Que é a nossa área 2? 600. E o nosso x2? 30. 600 vezes 30. Então vamos lá. 600 vezes 30, tá? Dividido, vamos ver lá, ó, a área 1 mais a nossa área 2. 700 mais 600. Vamos lá então, 700 mais 600, tá? Então agora a gente vai ter que fazer essa conta aí. Bom, eu vou fazer aqui na minha calculadora. Vamos lá. Vai ser 700 vezes 5 mais 600 vezes 30, tá? O resultado dividido por 700 mais 600, tá? O valor equivale a 16,53. 16,53 milímetros, tá? A gente acabou de encontrar o nosso xg. Agora a gente precisa calcular o nosso yg, tá? É o mesmo processo, tá, gente? A única coisa que a gente vai mudar vai ser o nosso, na vez de trabalhar com com x1, a gente vai trabalhar com y1, no caso seria, na vez de ser x1, x2, a gente vai trabalhar com y1 e y2, tá? Então, é o mesmo procedimento. Vamos pegar a nossa, aqui ó, a fórmula está aqui, vamos pegar a nossa área 1. O que é a nossa área 1? 700 milímetros. Então, vamos lá. 700 milímetros quadrado vezes o que é o nosso y1? 45, tá? 45. A área 1 vezes o nosso y1, mais, conforme a fórmula lá, né? Mais a nossa área 2 vezes o nosso y2. O que é a nossa área 2? 600 e o nosso y2, 5. Então vai ser 600 vezes 5. Vamos lá, mais 600 vezes 5. Isso dividido pelo somatório das nossas áreas também, a mesma coisa que lá no item, no item do xg, tá? Vai ser a área 1 mais a área 2. Então vamos lá, a nossa área 1 a gente sabe que é 700 milímetros quadrados, 700, mais a nossa área 2 que a gente sabe que é 600 milímetros quadrados. 600, tá? Agora a gente vai ter que fazer esse cálculo novamente. Vamos lá então, vou fazer aqui na minha calculadora. 700 vezes 45 mais 600 vezes 5, tá? Esse resultado vai ser a gente divide, tá? Divide por 700 mais 600. A gente encontrou 26
vírgula 50, 26, vírgula 53 milímetros. Tá, gente? Então quer dizer que agora a gente já encontrou o nosso XG e o nosso YG. Tá, o que que representa isso? Isso que nós calculamos. Eu vou mostrar agora na figura acima, tá? O nosso XG. A gente sabe que a nossa origem está aqui no desenho, tá? Bem nesse ponto. A nossa origem em X e a nossa origem em Y, tá? Agora então vamos pegar essa medida, 16,53. A gente vai deslocar para cá, ó. No caso, nesse meu desenho não está graduado, tá? Eu vou trabalhar mais ou menos na projeção que eu achar que é mais equivale como se fosse graduado, tá? Se eu tivesse uma régua. Vamos lá. Então a gente tem 16,53. Bom, a gente vai deslocar para cá 16,53. Aonde que dá esse 16,53 mais ou menos? Se a gente vê, ó, no nosso desenho aqui em cima, a gente sabe que nossa base tem 10. Então seria um pouco mais que a metade desse retângulo para frente, aqui, né? Que equivaleria mais ou menos aqui assim, esses 16, ó. Se a gente tracejar até o final aqui, ó, mais ou menos esse valor aqui, ó, equivale ao nosso XG, tá? Que seria mais ou menos nessa linha aqui, ó, nesse tracejadinho, tá? Agora a gente precisa fazer o mesmo processo, só que para o nosso YG. A nossa origem está aqui, tá? Vamos subir. A partir daqui, vamos subir 26,53. Como base, como orientação, eu sei que essa minha altura, mais ou menos aqui, ó, tem 10 milímetros. Vou subir mais ou menos 10 aqui, ó, tá? E mais um 6,53. Daria mais ou menos aqui assim, ó. Vou tracejar para o lado, tá? Tracejei, tracejei, tracejei. Quer dizer então que isso aqui seria o nosso YG, tá? A gente sabe que o nosso YG é 26,53, tá? 26,53 milímetros, tá? E a gente sabe que o nosso XG é 16,53 milímetros, tá? Então quer dizer que ó, a intersecção entre essa distância de 16,53 e essa de 26,53 vai dar bem nesse nosso ponto aqui, ó. Bem nesse ponto, nesse círculo, tá? Esse cara aqui é o nosso CG, o nosso centro de gravidade. Aí eu gosto de colocar assim, ó. CG, tá? CG, a nossa medida em X, desculpa, a nossa medida em X aqui, ó, 16,53, que é esse cara aqui, ó, 16,53, tá? Ponto e vírgula, a nossa medida em Y, 26,53, tá? Então a gente acabou de encontrar o centro de gravidade dessa figura aqui, tá? Que está localizado bem aqui, bem nesse pontinho roxo que agora que eu pintei aqui azul, tá? Bem nessa intersecção. Bom, pessoal, isso aí é um exercício bem simples, que nem eu comentei anteriormente, tá? Vai servir como base para vocês desenvolverem outros exercícios, tá? Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível, tá? Que eu consiga ajudar todos aí no dia a dia, quando aparecer um exercício e preciso de alguma orientação de como iniciar, tá? E espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Por favor, se puderem curtir, comentar, qualquer dúvida podem colocar nos comentários aí que eu vou estar respondendo assim que possível. Um abraço.